Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Hoje nós daremos uma pausa em nossa série de meditações no livro de Cântico dos Cânticos para meditar neste livro profético. Jeremias, capítulo de número 18, nós vamos ler do 1 ao 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versos de 1 a 6. Amém? Farei a leitura, peço que você acompanhe sua Bíblia com bastante atenção e receba a palavra de Deus com fé, porque essa é a palavra inspirada do nosso Deus. Jeremias 18, do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, em concordância, Pai, com a oração que já foi feita aqui, nós queremos rogar mais uma vez a Tua bênção, Senhor. A Tua iluminação, Senhor. Dai-nos o entendimento da Tua palavra, Pai. Que o mesmo Espírito que inspirou o profeta Jeremias nessas santas palavras, ó Pai, seja o mesmo Espírito que nos ilumine nesse instante. Seja o mesmo Espírito, ó Deus, que nos guie em toda a verdade revelada do Senhor, para que nós possamos viver para o Teu inteiro agrado, para que a nossa vida, Senhor, seja pura, santificada na Tua presença. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor observe, que o Senhor confirme os nossos esforços em meditar na Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Deus nos criou, Ele comunicou conosco alguns dos seus atributos. Essa é uma das verdades que nós aprendemos logo quando nós começamos a estudar o ser de Deus e os seus atributos. Existem atributos que nós temos, que foram comunicados por Deus a nós e que Ele mesmo tem. São vários. Poderia citar alguns deles aqui, irmãos, mas eu vou citar apenas um. A criatividade. O nosso Deus, Ele é revelado na Bíblia, antes de tudo, como o Deus criativo, o Deus criador, o Deus que pelo poder da sua palavra trouxe à existência todas as coisas, através do seu verbo, da palavra da ação. E Deus comunicou esse atributo conosco. Nós também, irmãos, somos seres criativos. Deus nos criou de uma maneira tal que nós também criamos coisas, e muito embora nós não possamos criar coisas a partir do nada, somente Ele pode, somente Deus tem a capacidade de transformar o nada em algo. Nós, por outro lado, só conseguimos criar a partir do potencial da matéria-prima que há na superfície da terra. Apesar disso, irmãos, a nossa criatividade é algo belo, é algo extraordinário, dado por Deus a nós. Assim, cada ser humano, cada um, carrega consigo um potencial criativo, uma centelha da criatividade que há no próprio Deus. E isso nos permite, entre aspas, imitar a Deus. Nós criamos porque o nosso Deus é criador. E como criadores, irmãos, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, nós somos soberanos sobre aquilo que nós criamos. Como criadores, nós é quem dominamos a matéria-prima. Nós é que dominamos as coisas que estão à nossa disposição, ao nosso redor, de modo, irmãos, a manipular e transformar em algo novo, algo criativo, segundo a nossa vontade, segundo a nossa imaginação. Por exemplo, um pintor é que decide o que ele quer pintar, qual cor usar, quais materiais usar.
Um escritor, ele usa a matéria-prima, que é as palavras, que são as palavras, a linguagem, para criar mundos, narrativas, histórias as mais interessantes, segundo bem lhe parecer. Um cozinheiro, ele pega ali os ingredientes, os insumos e mistura segundo a sua vontade, a sua criatividade, faz testes, todo segundo o seu querer, para fazer um belo prato aromático, bonito, saboroso. Nós somos soberanos sobre aquilo que nós criamos, e cada uma dessas atividades criativas que nós exercemos, nós temos autoridade sobre elas. Somos nós quem mandamos nelas, porque nós somos os seus criadores. E o texto que nós acabamos de ler, irmãos, nos conduz por algo parecido com isso que eu acabei de falar. Nós vamos meditar no texto hoje, irmãos, que nos transporta para uma história em que o profeta Jeremias foi até um ateliê, uma olaria, uma casa de oleiro, um lugar onde se fazia artefatos de barro e de cerâmica, como vasos, bacias, potes e outros objetos eram criados naquele lugar. E a visita do profeta àquele lugar, irmãos, não é porque ele gostava de arte, pura e simplesmente. Não é, irmãos, não foi uma visita voluntária, espontânea, não. Jeremias foi até aquela olaria amando de Deus. Deus veio até ele por intermédio da sua palavra e mandou que ele fosse nesse lugar, nessa olaria. Nós vemos isso no verso 1 e 2 de forma bastante clara, quando o texto diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, disponha-te e vá e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. A intenção de Deus era mostrar ao profeta, irmãos, o poder que o oleiro tem sobre o barro. Exatamente isso que eu acabei de falar na introdução. O artista tendo todo o poder de manipular, de modelar a matéria-prima segundo o seu querer, segundo a sua própria vontade. Era isso que Deus queria mostrar ao profeta Jeremias. E a partir dessa demonstração, dar ao profeta a mensagem que ele deveria comunicar à casa de Israel. A mensagem que ele deveria comunicar ao povo de Deus. Esse registro, irmãos, ele foi feito provavelmente, dizem os estudiosos, no começo do reinado do rei Jeoaquim, que diferente do seu pai, o rei Josias, ele não andava nos caminhos do Senhor. Ele não amava o Senhor e não tinha um mínimo de consideração pelo profeta. Os irmãos já devem ter lido aquela passagem em que o profeta Jeremias entrega ao rei um rolo, uma mensagem, uma escritura que um dos seus escrivãos, Baruque, havia escrito para ele, e esse rei simplesmente queima, sem nem mesmo ler aquele recado, sem nem mesmo ler aquela mensagem. Era este rei, que não amava o Senhor, que não andava num caminho reto, não andava no caminho do seu pai e não temia o profeta Jeremias. O povo, por sua parte, também não temia o Senhor nessa ocasião. Eles viviam em idolatria, ignorando as constantes advertências, ameaças de Deus, por intermédio não apenas do profeta Jeremias, mas de tantos outros profetas, num grande período de tempo, pedindo, clamando a eles, convocando eles a se arrependerem dos seus pecados. E eles tinham uma visão errada da realidade. Eles interpretavam de forma equivocada as coisas, porque eles pensavam: está chovendo, nós estamos colhendo o fruto do nosso trabalho, as vinhas estão prosperando, está tudo dando certo. Que conversa é essa de Jeremias, de que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, senão Deus vai nos levar para o exílio, para o cativeiro? E aí então eles desconsideram a mensagem do profeta e continuam vivendo a sua vida segundo os seus próprios olhos, segundo aquilo que era reto para eles mesmos, vivendo em idolatria, traindo o Senhor, que era o seu esposo, como o próprio profeta Jeremias diz em sua profecia. As ameaças, irmãos, de que eles seriam exilados pela Babilônia, não geraram arrependimento no povo de Judá, o reino do sul. E nem mesmo o fato de que a essa altura o reino do norte, Israel, já havia sido castigado por Deus pelo mesmo motivo: idolatria, pecado, desobediência, dureza de coração. A essa altura a Síria já tinha invadido o reino do norte e mesmo assim eles continuavam insensíveis. A mensagem de Jeremias, irmãos, é sobre o barro nas mãos de Deus. Mas é um barro, parafraseando aqui o grande sermão de Jonathan Edwards, é o barro nas mãos de um Deus irado, é o barro nas mãos de um oleiro irado. Deus está irado com o seu povo, e essa é a mensagem que Deus dá ao profeta para que ele comunique ao povo. Se Deus pode fazer o que ele quiser,
então ele tem direito de destruir o barro e fazer desse barro algo novo por causa das suas abominações, por causa da sua idolatria, do seu pecado. Deus é aquele que trouxe esse barro ao mundo. Deus fez o homem do pó da terra, do barro. E se foi ele quem trouxe, ele também pode tirar. Ele também pode abater, ele pode destruir homens e levantar homens, ele pode abater nações e exaltar nações. É isso que Deus comunica ao profeta Jeremias da forma mais didática possível. Deus simplesmente podia dizer ao profeta e ele ia repetir o recado, como ele tinha feito em várias ocasiões, como ele fez momentos antes dessa mensagem, às portas do templo. Mas Deus quer que Jeremias tenha uma visão bastante fresca daquilo que Deus quer comunicar ao povo. Deus quer que Jeremias tenha uma noção bastante clara da mensagem que ele tem que comunicar ao povo. Então Deus leva Jeremias até a casa do oleiro, para mostrar a ele o poder que o oleiro tem sobre o barro, para a partir disso mostrar que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre o seu povo, e se ele é soberano, ele faz o que ele bem entender. E aqui, irmãos, nós vamos ver esse texto em dois momentos. Primeiro nós vamos ver o oleiro e o barro, e depois nós vamos ver o significado disso. E as aplicações práticas disso para a nossa vida. Observe comigo os 4 primeiros versos, eu vou ler novamente. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, a missão do profeta Jeremias era a mesma. Nada havia mudado em seu ofício profético. O que ele tinha que fazer era comunicar a mensagem de Deus ao povo, no sentido mais completo, mais restrito do termo profeta. Boca de Deus para o povo, representante de Deus para o povo. Nada mudou. Porém, irmãos, antes disso, era necessário que ele ouvisse a palavra de Deus. Verso 1 do texto que nós lemos. Era necessário, irmãos, ir aonde Deus havia ordenado, neste caso a casa do oleiro, um lugar onde o profeta Jeremias sabia como chegar. Verso 2. Era necessário, irmãos, observar atentamente aquilo que estava diante dos seus olhos, aquilo que Deus queria lhe mostrar. Verso 3. E verso 4 também. E por fim, irmãos, entender o significado daquilo. O sentido dessa parábola, dessa visão, dessa analogia que Deus mostra ao profeta Jeremias. E daí então comunicar a mensagem à casa de Israel. Versos 5 e 6 do texto que nós lemos, mas nós podemos entender isso em todo o restante do capítulo 18. O significado e a mensagem que ele deveria comunicar ao povo. Amados, a dinâmica desse texto, a forma como ele se movimenta à medida em que nós passamos pelos versículos, nos traz uma lição. E quem nos mostra isso é Matthew Henry, um comentarista do passado, puritano. Ele lê esse texto e diz o seguinte: aqueles que querem conhecer o pensamento de Deus devem observar as suas ordens e estarem presentes aonde possam ouvir as suas palavras. O profeta nunca desobedeceu à visão celestial. Por essa razão, ele foi à casa do oleiro. Irmãos, essa é uma fala bastante instrutiva para nós que temos o desejo de sermos vasos úteis na presença do Senhor, na obra do Senhor. Nós, irmãos, que temos o desejo de, ainda que nós não cheguemos a ir ao púlpito pregar, ou coisas desse tipo, ou se tornar um oficial da igreja, ou algo nesse sentido, nós que de alguma forma queremos comunicar a vontade de Deus aos pecadores, nós devemos entender em primeiro lugar, irmãos, que nós devemos estar naquele lugar onde Deus fala conosco. Missionários, pregadores, oficiais, são todas pessoas com o ministério de pregar a palavra de Deus, mas são todos comissionados pela igreja. Não existe pastor autônomo, não existe missionário que auto se intitula e se envia sozinho. A igreja sempre foi, irmãos, aquela que envia os seus obreiros para pregar a palavra. Por isso, irmãos, nós que temos o desejo de comunicar a palavra de Deus, em primeiro lugar, nós devemos estar aqui como nós estamos hoje, no lugar onde Deus fala conosco, para uma vez que Deus falou conosco, nós falarmos também aos pecadores. Nós não podemos desobedecer essa ordem de Deus. O profeta entende, irmãos, que antes de falar, ele tem que ouvir. Antes de ensinar, ele tem que aprender. Antes de comunicar, ele tem que entender a mensagem.
E aqui nós temos um caso específico, irmãos, em que o sermão vem pronto, não é? Seria bom se nós, hoje em dia, que pregamos a palavra de Deus, recebêssemos o sermão assim como o profeta Jeremias, não é assim, Claudiele? Nós que temos que preparar o sermão toda semana, os pastores e tantos outros que pregam a palavra de Deus. Mas aqui o profeta Jeremias, ele recebe o sermão pronto. Deus dá a ele o sermão pronto para ele pregar ao povo da casa de Israel. Que nós coloquemos isso em prática em nossas vidas, irmãos. Que nós possamos antes obedecer a Deus e em seguida sermos enviados por Ele. Chegando na casa do oleiro, irmãos, Jeremias, ele notou a maneira como ele realizava a sua obra sobre as rodas. O verso 3 faz questão de enfatizar. E a palavra hebraica para rodas aqui, irmãos, está no plural. Ou seja, são rodas e não roda. Talvez aqui um par de rodas. Talvez esse torno, esse instrumento de fazer barro, de fazer vasos de barro, era uma pedra de uma forma circular, com um eixo e outra roda em cima. Né? E o oleiro rodava com o pé a roda de baixo. E uma vez que ele rodava a roda de baixo, a de cima também rodava, e sobre ela estava aquela massa de barro disforme. E com suas mãos, à medida em que aquele eixo girava, ele ia dando forma ao barro, transformando aquilo num vaso. Só que aí o verso 4 vai nos dizer, irmãos, que o barro se estragou. O barro perdeu a sua forma. O vaso não deu certo. É isso que o profeta Jeremias observa. Com muita frequência, irmãos, isso acontecia. Talvez a qualidade do barro, talvez água demais, talvez uma pedra no barro, que acabou comprometendo o resultado final daquele produto. E dificultava, não dava firmeza, abria rachaduras no vaso. Talvez fosse algum caso desse. Mas o que chama a atenção do profeta não foi o defeito no vaso. O que chama a atenção do profeta não foi o fato do vaso, num primeiro momento, ter fracassado. O que chama a atenção do profeta, irmãos, é o controle que o oleiro tem sobre o barro. Que mesmo não dando certo num primeiro momento, ele consegue desmanchar aquilo e fazer daquilo que foi fruto do seu fracasso, de algo que não deu certo, transformar em algo novo. Essa é a grande coisa que chama a atenção do profeta. O oleiro não se importa com o fato de o barro ter se estragado. Ele trabalha com o material até moldá-lo como ele queria. E é isso que chama a atenção, a maestria, a destreza, a habilidade do oleiro. E era nisso que estava a mensagem. Qual é o significado de tudo isso, irmãos? O que Deus queria mostrar ao profeta e, portanto, a nós hoje? Os versos 5 e 6 nos mostram isso. Peço que os irmãos leiam, por favor, versos 5 e 6 do texto que nós lemos. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é a forma como Jeremias estruturou ele. Ele quebra o texto no meio de novo para falar que Deus falou com ele novamente. Então, logo após ele ter obedecido, prestado atenção no trabalho do oleiro, a palavra de Deus veio a ele de novo, trazendo agora a explicação. Isso, eu me lembrei muito de Jesus aqui, irmãos, quando Jesus, em algumas ocasiões, falava as suas parábolas e depois explicava. Alguns, às vezes, lhe perguntavam o significado da parábola, mas se nós pensarmos, por exemplo, aqui na parábola do semeador, Jesus propõe a parábola e depois ele explica. Aqui nós temos algo parecido com isso. Deus manda ele ir à casa do oleiro. Jeremias vai, observa, presta atenção no fato do oleiro ser alguém bastante habilidoso e que consegue manipular aquela massa de barro, mesmo dando errado num primeiro momento. E Deus vem ao encontro do profeta Jeremias de novo, verso 5, e fala com ele. E no verso 6 nós temos a explicação. Deus usou aquela imagem do oleiro como uma parábola, cujo significado era bastante simples, irmãos. Atenção! Aquilo tudo significava que Deus é o oleiro e o seu povo, nós somos o barro em suas mãos. Nós estamos na mão do nosso Deus. É Ele quem nos molda, é Ele quem faz o que Ele bem entender de nós, e quando nós damos errado, Ele faz de nós outro vaso, segundo bem lhe parecer. Essa frase, irmãos, é bastante direta aqui no verso 6, quando ele diz que ele fez outro, no verso 4, quando ele fez outro vaso segundo bem lhe pareceu.
segundo a sua própria vontade. Deus faz uma pergunta, irmãos, retórica no verso 6. E como toda pergunta retórica, ela não necessita de uma resposta. Muito embora não necessite de uma resposta, o próprio Deus dá. Nós temos a pergunta: eu não posso, ele pergunta para Jeremias, fazer com o povo de Israel, esse povo rebelde, idólatra, que não me ouve, que não atende às minhas advertências, que não se arrepende dos seus pecados, eu não posso fazer com eles o mesmo que esse oleiro fez com esse barro que deu errado? E aí Deus mesmo responde dizendo: sim, eu posso. Eu posso fazer o que eu bem quiser com a casa de Israel. A resposta é sim, Deus pode fazer o que Ele quiser com o seu povo, e o mesmo vale, irmãos, para os dias de hoje. O mesmo vale para os dias de hoje, porque Deus é soberano. Deus tem uma autoridade, irmãos, incontestável e uma capacidade irresistível de formar e adaptar reinos e nações como bem lhe aprouver, como Ele bem quiser, de forma a servir os seus próprios propósitos. Tudo o que Deus faz, Ele faz conforme a sua própria vontade, para cumprir os seus próprios desígnios. Deus disse a mesma coisa ao profeta Isaías, lá no capítulo 43, verso 13, onde ele diz através do profeta: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem é capaz de impedir a Deus quando Deus está agindo? Quem é capaz de... E o texto aqui apela, de certa forma, para a eternidade de Deus. Porque antes que houvesse qualquer coisa, qualquer pessoa, os poderosos desse mundo, as nações, os exércitos, antes de tudo isso, eu era. É isso que Deus diz. Portanto, quem é que pode impedir eu quando eu estou agindo? Quem é que pode me impedir quando eu estou agindo? Quem é que pode livrar alguém das minhas mãos? Na verdade, irmãos, Deus tem ainda mais poder que o oleiro tem. Porque Ele não apenas manipula, o barro não apenas está em suas mãos, mas Ele mesmo foi quem trouxe o barro à existência. Ele não tem apenas o poder daquele que cria, que manipula, mas também daquele que cria. Foi Ele que trouxe à existência, portanto o barro depende totalmente do seu Criador. O oleiro apenas dá a forma ao barro. Enquanto, irmãos, Deus Ele tem tanto a matéria quanto a forma em suas mãos. Deus tem uma soberania, irmãos, incontestável e suprema sobre todos nós. Deus não nos deve absolutamente nada. Ele pode dispor, irmãos, de nós conforme Ele bem quiser. Ele pode demandar as nossas vidas numa obra segundo o seu querer. Se Deus quiser realizar algo através de nós, irmãos, nós não podemos resistir. É por isso, irmãos, que essa doutrina do livre-arbítrio, por exemplo, não é bíblica, não se sustenta, não existe. Fale de livre-arbítrio, por exemplo, para Jeremias, que ouviu essas palavras do Senhor. Para aquele que, quando foi chamado pelo Senhor, você pode ler isso lá no capítulo 1 de Jeremias, Jeremias recusou. Ele falou: Senhor, envia outro, eu sou só uma criança. E Deus disse a Jeremias: não digas eu sou só uma criança, porque aonde eu te mandar você vai, e o que eu mandar você vai falar, porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. O mesmo, irmãos, com o profeta Jonas, que é como um barro que se estragou nas mãos do oleiro, que fugiu, que deu as costas para a ordem de Deus, mas no final das contas acabou cumprindo o propósito que Deus havia designado para a sua vida. Porque não somos nós quem mandamos, é Ele. Não somos nós quem somos soberanos, é Ele, irmãos. A maioria dos cristãos modernos dão créditos demais para o barro hoje em dia. Muitas igrejas, muitos pregadores dão crédito demais para o barro e de menos para o oleiro. Eles se esquecem, irmãos, que esse oleiro foi quem fez o barro que somos nós. E, portanto, irmãos, tem domínio sobre a nossa existência. Muitos pregadores em nossos dias, irmãos, ensinam que o barro controla a sua própria vida, controla os seus próprios dias. Ensinam que o barro, irmãos, nós como meros humanos podemos mudar a mente de Deus, podemos mandar em Deus, determinar, declarar e coisas desse tipo. O profeta Isaías deu uma resposta para pessoas que pensam dessa forma, para aqueles que se esquecem do seu Criador. Em Isaías 29:16, Isaías diz, Deus diz através do profeta: que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro.
e a obra dissesse ao seu artífice, ao seu criador, ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele nada sabe. Irmãos, este é o grande pecado. É quando nós, irmãos, trocamos a ordem das coisas, adorando a criatura no lugar do Criador, conforme denuncia o apóstolo Paulo lá em Romanos 1. Quando nós esquecemos, irmãos, que quando nós falamos sobre Deus ou com Deus, nós não estamos falando de igual para igual. Jesus Cristo nos ensinou isso na oração dominical. Nós nos aproximamos do nosso Pai, porque Ele de fato é o nosso Pai, nós nos aproximamos de Deus como filhos, e nós fazemos com ousadia, com intrepidez, mas ao mesmo tempo Ele diz, Pai nosso que estais nos céus, mostrando a transcendência de Deus, a distância espiritual que Deus tem de nós, que somos meros humanos, criaturas. Por mais, irmãos, que esse novo e vivo caminho foi aberto e nós nos aproximamos de Deus com ousadia, nós sempre devemos guardar o nosso pé ao nos aproximarmos do Senhor, porque Ele é soberano, Ele quem manda em nós, não somos nós quem mandamos nele. Foi exatamente assim, irmãos, que o povo de Deus agiu no tempo de Jeremias, como muitos pregadores cristãos hoje agem. Eles não deram ouvidos, irmãos, à mensagem do profeta, e em vez disso, perseguiram o profeta. Verso 18, olhe para o verso 18 desse mesmo capítulo. Então disseram, esse é o momento em que o profeta Jeremias intercede por aquele povo. Então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de falar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma de suas palavras. De certa forma, irmãos, parafraseando, em outras palavras, o que eles estão dizendo assim, outros sacerdotes podem ensinar a lei de Deus. Outros sábios podem nos dar conselhos. Outros profetas podem pronunciar a palavra de Deus para nós, mas esse Jeremias aí, não. Ele não. Tem uma ocasião, irmãos, lá pelo capítulo 20, eu não me lembro exatamente qual, acho que é o capítulo 26, mas está ali na casa do 20. Tem um momento em que há um embate entre o profeta Jeremias e um falso profeta chamado Ananias. Enquanto Jeremias pregava que o cativeiro ia vir, que o exílio ia vir, que a Babilônia ia invadir Judá e levar todo mundo cativo em decorrência do pecado, o profeta Ananias profetizava o contrário. Profetizava que Deus iria quebrar o jugo e que o povo iria viver em liberdade e prosperidade. Veja, irmãos, era esse tipo de profeta que o povo queria ouvir. Mas ainda bem que isso era só naquela época, né, irmãos? Hoje em dia, irmãos, o mesmo acontece. As pessoas, irmãos, usando a linguagem do apóstolo Paulo, com comichões no ouvido, procuram pastores segundo o seu próprio coração, procuram pregações segundo os seus próprios interesses, procuram pregações, irmãos, somente aquilo que eles querem ouvir. É por isso, irmãos, que nós não devemos olhar para as pessoas que estão em igrejas que não são genuinamente evangélicas, totalmente como vítimas. Algumas são vítimas, é verdade, são enganadas por esses lobos, mas outras não são, irmãos, e eu desconfio que a maioria não é. Essas pessoas vão para essas igrejas procurar exatamente o que é pregado ali: dinheiro, prosperidade, saúde, riqueza, um Deus que no final das contas é o nosso mordomo. O profeta Jeremias nos mostra ao contrário, irmãos. Nós é quem somos o servo, Ele é que é o Senhor, e por mais, irmãos, que nós sejamos ultrajados por causa dessa mensagem, é essa mensagem que nós devemos pregar. Muito se fala como a igreja presbiteriana gosta da doutrina da predestinação, mas na verdade, irmãos, a doutrina mais cara para nós e que norteia todo o entendimento de todas as outras doutrinas para nós presbiterianos reformados é a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano na igreja, Deus é soberano na salvação, Deus é soberano na nossa família, Deus é soberano no nosso trabalho, Deus é soberano no nosso descanso, Deus é soberano nos nossos estudos, no nosso intelecto, Deus é soberano, irmãos, em absolutamente tudo em nossas vidas. Essa é a grande questão da vida cristã, irmãos. Ou admitimos isso, ou não somos cristãos. Ou admitimos que é Deus quem manda em nós, e nós não fazemos mais a nossa própria vontade, ou nós não entendemos o Evangelho. Qual foi a consequência da atitude do povo, irmãos? Castigo de Deus. Leia o livro do profeta Jeremias, o outro livro dele, Lamentações de Jeremias. E ele chora de forma poética a desgraça que sobreveio sobre o povo de Judá, em decorrência do pecado deles. Todas as ameaças que Deus fez através do profeta, irmãos,
se cumpriram quando os babilônios invadiram Israel. Um grito, irmão, subiu das casas de Jerusalém do nada, numa súbita invasão, num súbito cerco. As crianças ficaram com fome. As pessoas trabalharam, irmãos, apenas para ter o que comer. As esposas se tornaram viúvas. As virgens não tinham mais esperança de constituir uma família. Os sacerdotes não tinham mais esperança. Aqueles que comunicavam esperança ao povo, eles mesmos não tinham mais esperança. Lá no capítulo 1 de Lamentações vai dizer que os sacerdotes choravam e choravam, como uma viúva que não encontrava consolo. O povo de Deus chorava, irmãos, como uma viúva que perdeu seu marido, e mais, não tinha ninguém para consolá-la. Assim ficou o povo de Judá. O povo de Judá, irmãos, que fazia aliança com outros povos, contrários à vontade de Deus. Quando precisou desses outros povos, nenhum deles os socorreram. Pelo contrário, Jeremias vai dizer lá em Lamentações que eles zombaram da queda de Judá. O livro de Lamentações demonstra isso com bastante clareza, o gosto amargo das consequências do pecado. E aplicando para as nossas vidas, irmãos, já partindo para a conclusão dessa nossa mensagem, é preciso, irmãos, que nós entendamos que ao castigar o seu povo, Deus não estava destruindo a nação por completo. Na verdade, irmãos, ele estava agindo como o oleiro fez aqui nessa passagem. Ele amassou o barro, ele desmanchou aquela primeira obra que deu errado. Entenda aqui, irmãos, o deu errado não como algo que Deus fez e Deus fracassou em sua obra. O próprio texto diz que foi o barro que se lhe estragou em suas mãos. Não foi o oleiro que estragou o barro se estragou em suas mãos. O defeito está no barro e não no oleiro. E Deus, então, irmãos, assim como esse oleiro faz outro vaso novo, verso 4. É necessário, irmãos, para fazer esse tipo de arte aqui, eu estava lendo um livro que nosso irmão presbítero Esdras me deu, exatamente sobre a arte de cerâmica, a arte de barro. E o autor fala, irmãos, como é necessário que o artista que faz vasos de barro seja paciente, longânimo. Uma pessoa ansiosa, estressada, não serve para ser oleiro. Tem que ser alguém paciente, para que ele possa fazer algo que seja bonito e útil. É preciso, irmãos, um tipo de oleiro como aquele que Jeremias observou. Um que se recusa a desistir do seu trabalho. E aí já dá para fazer uma aplicação para nós, irmãos. Apesar dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas imundícies, das nossas iniquidades, da nossa resistência, da dureza do nosso coração, Deus não desiste de nós. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Porque se Deus desistisse de nós, a gente não chegaria nem na esquina, né? Nem na segunda página. Mas é porque Deus não desiste de nós, irmãos. É por causa disso, irmãos, que nós estamos aqui hoje. Porque se dependesse de nós, pecadores miseráveis como somos, já teríamos fracassado há muito tempo, irmãos. O oleiro, quando ele viu um defeito no barro, ele não jogou fora. Ele trabalhou mais, ele se esforçou mais, transformando aquilo em outra coisa. E eu desconfio que melhor do que a ideia que ele teve de início. Muito melhor. Um comentarista, irmão, chamado B.F. Meyer, ele chama esse vaso de um memorial da paciência e da longanimidade do oleiro, de seu uso cuidadoso do material e do seu poder de restaurar a perda e fazer algo do insucesso e da decepção. Deus faz isso desde o início. Ele pega uma terra que é sem forma e vazia e transforma em algo cheio de harmonia, beleza, clareza, coesão, finamente ajustado. O mesmo acontece em nossas vidas, irmãos. Ele pega a nossa vida disforme e transforma em um vaso novo. O mesmo pode ser dito sobre o povo de Deus de Israel naquela época, porque sobrou um remanescente, e desse remanescente Deus levantou uma nova nação. E embora eles tivessem ficado oprimidos por um tempo, Deus restaurou o seu povo. O mesmo, irmãos, também pode ser dito sobre nós hoje. Nós entramos neste mundo como tantos vasos de barro. Nós, irmãos, em nossas vidas manchadas, marcadas por impurezas. Nós não somos úteis nem bonitos por natureza. Não viemos ao mundo dessa forma. Foi Deus quem nos deu essa forma. Assim como o barro, nós não somos fáceis de se trabalhar. É verdade, somos barro e por vezes somos um barro duro. Precisamos ser criados novamente. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz naquele que crê em Cristo. Naquele que crê no Filho bendito de Deus. Ele o transforma em algo novo e bonito.
Se você conhece Jesus Cristo, meu amado irmão, então você é um memorial da paciência e da longanimidade de Deus, do uso cuidadoso do material e do poder dele que ele tem, do poder que ele tem para fazer algo novo a partir daquilo que era sem forma e vazio. E se você não conhece a Cristo, se você ainda não se decidiu por Cristo, saiba que não há coisa melhor do que ser um barro nas mãos do oleiro. Por mais que doa quando ele nos aperta, quando ele nos quebra, quando ele nos amassa, no final, nos tornamos algo novo na sua presença. Amados, não somos o oleiro, somos apenas barro. A coisa certa para o barro fazer é confiar no oleiro, é entregar-se totalmente às mãos do oleiro, porque ele é habilidoso, ele sabe o que faz. E eu quero concluir essa mensagem, irmãos, com uma frase do grande reformador Zwinglio, quando ele escreveu uma carta a um amigo dele. Bastante atenção, olha o que Zwinglio escreveu a um dos seus amigos, abre aspas. Eu imploro a Cristo, por essa única coisa, que Ele me capacite a suportar todas as coisas com coragem e que Ele me quebre como um vaso de oleiro e me faça forte como lhe aprouver. Amém.